Vamos começar, Paulo Pinheiro? Vamos. Começa, por favor. Vamos começar. Vamos deixar o secretário apresentar aí o último quadrimestre de 2020, é isso? Exatamente. Ele vai fazer a apresentação do último quadrimestre de 2020. Se eu não me engano, ele entra no primeiro de 2021 também, Paulo. Parece que não, eles tinham pedido, acho que ia fazer só 2020, não é isso? Aí não dá. Aí é molezinha. Não, parece que foi isso. O pessoal da infraestrutura aí. A gente não consegue extrair os dados. Ainda tem tempo. Mas se ele tiver as informações, ele faz 2020 e 2021. Com a palavra o secretário Daniel Sorães, prestando contas do último quadrimestre de 2020, deixando registrado as dificuldades da gestão passada por conta da própria pandemia, uma série de desencontros que não foi possível a apresentação e cumprimento dessa obrigação de apresentação e da prestação de contas para que pudéssemos encerrar o ano de 2020. Então, gentilmente, o secretário se propôs a fazer para que a gente possa, então, fechar esse ciclo de 2020 e possamos já iniciar o quadrimestre de 2021. Secretário, o senhor tem o tempo que for necessário para a sua apresentação. Você tem que fazer a fala de presidenta, só para falar para a senhora que estou aqui no plenário, tá? Já começou, a Rosa já começou. Estou aqui às ordens. O que é? Só para te falar que eu desci aqui no plenário aqui, porque estava vazio. Se precisar de alguma coisa, estou aqui às ordens, tá? Ah, Marcinho, tá ótimo. Paulo Pinheiro assume a presidência a partir de agora e você a presidência da Comissão de Orçamento. E eu fico aqui na base de apoio. Tudo bem. Então, diretamente da base de apoio de Irajá, nós vamos ter a vereadora Rosa. Vamos então, secretário. Não, Irajá não, ó. Eu vim aqui reclamar diretamente com o chefe do Executivo. Tá bom. Tá ótimo. Secretário Daniel, por favor. Bom, a vereadora está com o chefe do Executivo lá agora. Queria agradecer muito, então, vereadora Rosa. Só tem algum microfone aí aberto? Se puder fechar aí, tem alguém com o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto aí, vazando o som. Acho que agora abriu. Melhorou? Pode começar, secretário. Queria muito agradecer a vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, também agradecer ao vereador Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Saúde, agradecer os demais vereadores aqui presentes, vereador Célio Luparelli, vereador João Ricardo, vereador Rogério Mourinho, vereador Márcio Ribeiro. Falar que esse é um momento muito importante e não é um momento simples, que é um momento de prestação de contas para a Câmara de Vereadores. Essa prestação de contas começou a partir da reforma da legislação nacional do Sistema Único de Saúde e está previsto aí nas leis orçamentárias do Sistema Único de Saúde. Ela é muito importante, porque ela é realizada junto com a Comissão de Orçamento e a Comissão de Saúde. Então, a gente tem uma apresentação em slide que já foi enviada para a Câmara de Vereadores, da qual eu vou fazer a apresentação aqui nesse momento. Vereador Paulo Pinheiro, eu já vou criar alguns marcos, reforçar alguns marcos dessa apresentação. Essa é uma apresentação que é muito importante que ela seja feita em caráter de série histórica, e não somente os números daquele ano. Então, desde quando eu fui secretário anteriormente, a gente colocou essa apresentação para sempre ela ser feita em série histórica, tanto do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista das prestações de contas,
para que tanto os vereadores quanto toda a sociedade possa analisar as tendências de aumento, de queda e as variações dentro desses períodos. Então, aqui a lei de 2012, que coloca a obrigatoriedade e a importância dessa prestação de contas. Primeiro, falar um pouquinho da distribuição dos recursos empregados aqui na Secretaria de Saúde. Esse é um quadro do CIOPS, do Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde, acessado em 31/3/2021. A gente consegue observar aqui 365 milhões de reais em restos a pagar não processados da gestão Crivella, 2.400 milhões pagos aí no terceiro quadrimestre, despesas liquidadas, empenhadas, a dotação inicial da gestão Crivella e a dotação que foi atualizada até o terceiro quadrimestre de 2020. Aqui também a gente vê as despesas por ações de serviços públicos, demonstrativo contábil, então, atenção hospitalar, suporte profilático e terapêutico, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição e outras subfunções. Aqui é o percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma opção política do gestor investir nessa Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2008, a gente tinha 15%, que é o limite constitucional investido no SUS. Esse limite constitucional reflete a prioridade do governo sempre no investimento em saúde, sai para 16, 16,9%. Em 2011 chega a 19, 23 em 12, 19 em 13, 20 em 14, 20 em 15, 25 em 16 e 17, muito importante, 25% do orçamento tem aqui para a educação, 25% para a saúde, 21, que é a média nacional dos municípios do Brasil gastarem com saúde, 21% em 2018, 20 em 19 e continua a queda de 18 para cá, de 17 para cá. Então, a gestão Crivella foi responsável por reduzir em muito aí a participação do orçamento da Prefeitura para a Secretaria Municipal de Saúde, chegando em 19 em 2020. Essas são as auditorias que aconteceram no período da gestão Crivella. Vale destacar a apuração de suporte de irregularidades em relação à terceirização, à pejotização de médicos através da empresa Dr. VIP. Relatório de levantamento de informações de aquisição de materiais médicos hospitalares no período da pandemia relativo à China-MECO. Acompanhamento das execuções financeiras do enfrentamento à pandemia e as aquisições de equipamento de material permanente em agosto. Fundo Municipal, relatório de monitoramento das dívidas da SMS com organizações sociais e acompanhamento da disponibilidade dos leitos para enfrentamento da pandemia. Vamos falar agora um pouquinho do objetivo dessa reunião, que é apresentar as produções, a produção ambulatorial, a produção hospitalar, a produção de todos os setores da Secretaria. Essa é a portaria do ministro, que estabelece esses marcos dessa apresentação. Implementação do prontuário eletrônico na cidade. E aqui a gente começa a ver o efeito da gestão do prefeito Marcelo Crivella na Secretaria Municipal de Saúde em números cada vez mais objetivos. A gente pode ver que a esfera municipal, a produção de procedimentos ambulatoriais, sai de 56 milhões de procedimentos para 18 milhões em 2020, uma queda aí de menos da metade do que se produzia em 2017 na cidade do Rio de Janeiro. Em 2018,
há um pequeno aumento, em 2019 uma queda, em 2020 isso acontece de maneira muito mais intensa, que é de se surpreender, porque é um ano de pandemia, se espera que as pessoas estivessem utilizando mais o serviço de saúde. Na esfera estadual, isso diminui de 17 para 6, de 6 para 10, de 10 para 19 e de 19 para 20. Na esfera federal sai 11, 11, 11, e em 20 vai para 6. E na esfera privada, contratualizado com o SUS, de 3, 3,4, 3 e 2 em 2020. Pode perceber que houve uma queda no ano de 2020 de todos os entes federados, mas uma queda muito importante aí na rede municipal e na rede estadual de saúde. A rede municipal vai para menos da metade, a rede estadual vai para 1/3 do que produzia, e a rede federal vai para quase a metade do que produzia anteriormente. Uma situação muito, muito, muito assustadora, porque isso significa que muitas pessoas perderam acesso ao sistema único de saúde, e isso certamente gerou fila e acúmulo de pacientes por muitos anos. Agora, quando a gente olha só o terceiro quadrimestre, a gente vê que essa queda não foi só no ano todo, ela também ocorreu no terceiro quadrimestre, saindo de 24 milhões de procedimentos na cidade para 10 milhões de procedimentos. A produção ambulatorial, então, por tipo de estabelecimento, na atenção primária, foi a maior queda, saiu de 40 milhões para 5 milhões. Na atenção psicossocial, ele praticamente se mantém. Nas policlínicas, ele sai de 1 milhão e 400 para 900 milhões. Nos hospitais gerais, sai de 4 milhões e 100 para 4.500. Nas unidades de pronto atendimento, que teoricamente deveriam ter aumentado aí no período da pandemia também, o número de procedimentos sai de 8 milhões para 6,4. A vigilância em saúde sai de 258 mil para 199. Também isso acontece quando a gente vai olhar e comparar os terceiros quadrimestres de 2017 comparando com 2020. A gente mede 10 milhões de procedimentos na rede SUS do município do Rio de Janeiro. Destaque para a atenção primária, que sai de 11 milhões para 2 milhões, uma redução muito expressiva aí no setor de procedimento. Na rede ambulatorial, agora, por área programática, por AP, a gente pode ver que a Zona Oeste da cidade ela foi muito atingida por essa redução de financiamento no Sistema Único de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. A área que merece maior destaque foi a área da P5.3, que tinha 100% de cobertura de saúde da família, com 6 milhões de procedimentos realizados, passando para 1.724 mil procedimentos realizados, uma queda aí de quase 4 vezes. Também a produção ambulatorial por área da cidade agora com a representação gráfica. A produção ambulatorial, então, também por área de planejamento por quadrimestre. Então, a gente pode ver que essa redução ocorreu no ano todo, como a gente já demonstrou nas outras apresentações, mas também aconteceu por quadrimestre. Então, a produção ambulatorial por área. O Centro de Controles de Zoonoses aqui teve um aumento na sua produção de 2017 para 2020, saindo de 156 mil procedimentos para 254 mil procedimentos.
100 de 104 para 183, total da vigilância de 56 para 254. Comparando os quadrimestres, o terceiro quadrimestre, a vigilância tinha produzido em 2017 66 mil procedimentos, e no terceiro quadrimestre produziu 51 mil procedimentos, uma queda aí aproximadamente de 20%. Nas consultas veterinárias, em 2017 foram 24 mil consultas veterinárias, em 2019, 29 mil, castrações 3 mil em 2017, em 2019, 10 mil. Quando se compara os quadrimestres, também a gente percebe um aumento nas consultas veterinárias e nas castrações. Exames de saúde pública, também a gente percebe um aumento nos exames de saúde pública de 42 mil para 96 mil. Exames laboratoriais de saúde pública de 21 mil para 37 mil, também um aumento. E aí a gente entra na produção hospitalar, do sistema de informação hospitalar. Então, a gente comparando na esfera municipal, a gente vê uma redução do número de internações hospitalares, de 161 mil internações a 142 mil internações. É uma queda nesse período de pandemia, onde a gente esperava ter um aumento de internações e ampliar a rede, a gente vê uma queda de internações. Na esfera estadual, um aumento de internações hospitalares. Na esfera federal, também uma redução importante de internações hospitalares, uma redução de acesso bastante considerável, de quase 30 mil, 30 e poucos mil internações a menos do que no ano de 2017, no ano de 2020. Quando a gente compara os quadrimestres, a gente vê que o total de internações sai de 97 mil internações para 90 mil internações em 2020. Também, quando a gente vê essa produção por especialidade, a gente consegue observar uma redução das cirurgias na cidade do Rio de Janeiro, de 44 mil internações cirúrgicas para 18 mil. Então, do ano de 2017 para 2018, a internação cirúrgica já diminui, ela continua caindo em 2019, em 2020 ela cai ainda intensamente. Lembrando que aqui havia uma promessa de 17, 19, de mutirões de cirurgias que nunca foram devidamente realizados. Obstetrícia, 62 para 59, 52 e 52. Internações clínicas, sai de 29 mil internações para 38 mil internações. Vale ressaltar que essas internações, esse aumento, foi devido ao avanço das internações da Secretaria Estadual de Saúde, que cresceu aí as suas internações, então esse aumento aqui das internações clínicas se deve à Secretaria Estadual de Saúde. Psiquiatria, de 10 mil para 5 mil. Felizmente, a gente consegue diminuir as internações psiquiátricas na cidade. Pediátricas, de 16 para 13. É muito bom a redução da internação pediátrica na cidade, mas ela também deve ser vista com cautela, porque aqui pode ter internações eletivas também envolvidas, e reabilitação. O quadrimestre, então, a especialidade cirúrgica, especificamente, a gente percebe aqui que sai de 31 mil para 29 mil. Na obstétrica, de 22 para 17. Na pediátrica, de 7 para 7, praticamente se mantém. E aqui a gente vai para a prestação de contas referente à pandemia da Covid-19. A gente pode aqui
olhar em relação à quantidade de recursos que foi utilizado para a pandemia, para a Covid-19, e aqui recursos advindos da União, 404 milhões de reais. O custeio no terceiro quadrimestre foi de 30 milhões, 35, 13, 42 milhões, no total de 122 milhões para ações de custeio, 4 milhões para investimento, 117 para custeio. Aqui os repasses em regime de caixa, na atenção básica, para a Covid, 57 milhões. Na prestação de contas, por fonte de recurso na esfera estadual. Lembrando que isso tudo está disponível no nosso portal de transparência da Prefeitura do Rio. Quais são as fontes de recursos que foram utilizadas aí para a Covid-19 e as principais naturezas de despesa que foram utilizadas. Então, saúde pública, fornecimento de alimentação, materiais médicos cirúrgicos. E aqui as secretarias que executaram esses recursos também. No portal de transparência da Prefeitura também se consegue ver quais foram as empresas e todos que receberam recursos Covid. Também aqui a gente tem o painel do terceiro quadrimestre de ocupação hospitalar na cidade, e a quantidade de leitos que tinham disponíveis naquele momento. E aqui no final do terceiro quadrimestre, no início no final do terceiro quadrimestre. Aqui a gente tem também o atendimento na rede de urgência e emergência na cidade do Rio de Janeiro, nesse período de setembro a dezembro. E aqui também as internações hospitalares nesse período de setembro a dezembro, na cidade do Rio. Na linha mais clarinha são CTIs, na linha mais escurinhas são as enfermarias. E assim eu finalizo aí a apresentação e agradeço a toda a equipe aí pela elaboração da apresentação do terceiro quadrimestre de 2020. Alguém tem algum dos vereadores presentes gostaria de fazer alguma pergunta para o secretário? Vereador Luparelli, vereador João Ricardo, vereador Rogério Amorim, vereador Márcio também. Muito obrigado, Paulo Pinheiro. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção com a apresentação do secretário? Paulo, depois eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, quem está falando? Quem é? Vereador Márcio Ribeiro. Pois não, Márcio, desculpa. Não estava vendo aqui a sua foto aqui na minha. Pois não, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso secretário. Aí, quando você achar a hora mais pertinente. Pode perguntar agora, por favor. Pode. Daniel, claro. O percentual da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde atingiu 19% em 2020, né? Regredindo ao patamar de mais de 10 anos atrás, né? Esse percentual veio caindo desde o início do governo anterior, né, do ex-prefeito Crivella. E aí eu queria te perguntar, mesmo com a pandemia, né, e tendo recebido mais recursos do governo federal em 2020 via transferência do SUS, quais foram os motivos desse percentual ter caído tanto em relação a 2019? Aí tem mais duas, Daniel. Você quer responder aqui? Eu faço as 3 perguntas de uma vez ou você prefere responder individual? Não, vereador Márcio Ribeiro, muito obrigado pela pergunta. Mas eu não sei responder isso. Certamente foi uma opção política do prefeito anterior. O áudio ficou baixo, Dani. Vereador Márcio Ribeiro, não tenho como te precisar o motivo dessa retirada de financiamento do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, porque foi uma decisão do prefeito anterior, da secretária anterior. Agora, o que a gente consegue perceber é que, dentro do total de orçamento da prefeitura, a saúde, no governo Crivella, cada vez recebia menos recursos, comparativamente com outras secretarias.
Daniel, eu queria perguntar para você, primeiro, qual o percentual atingido, né, nesse primeiro quadrimestre, agora de 2021, e também queria te perguntar o que está sendo feito para que o percentual volte ao patamar de 2016, onde a gente atingiu quase 26%, né, no último ano de gestão do prefeito Eduardo Paes e do seu também como secretário de Saúde. Mas isso ainda, a gente está finalizando essas apurações e a gente vai apresentar na próxima audiência pública, quando a gente estiver fazendo a pressão de conta do primeiro quadrimestre desse ano. É necessário que a gente informe aí, o CIOP, o Sistema de Informação de Orçamentos Públicos, para que a gente possa saber, sabe, quais são esses valores e fazer esses cálculos, porque é um cálculo que depende do total arrecadado da prefeitura, é um cálculo complexo e também depende do quanto foi executado até o momento. A gente ainda não tem esse número aí do quanto que a gente já executou. Em relação ao que está sendo feito para esse patamar voltar, né, aos 26%, o que você podia dizer para a gente, Daniel? Porque a gente teve um melhor patamar atingido no final de 2016 com quase 26%. Né? E como a gestão era, né, do nosso atual prefeito, Eduardo Paes, e sua gestão como secretário de Saúde, todo mundo hoje tem uma perspectiva enorme da gente poder voltar a esse patamar, né, ou atingir até um patamar maior o mais rápido possível. Né? Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, já que foi feito na sua gestão. Claro, a gente espera, todo mundo, toda a sociedade espera que a prefeitura invista aí o máximo possível no setor saúde, é um dos setores mais fundamentais, ainda mais num momento de pandemia como esse. Então, a gente executa em 2021 um orçamento, um orçamento planejado pela gestão anterior. Então, essa execução do orçamento desse ano ainda é o planejamento da gestão anterior, mas a gente está elaborando um PPA, um planejamento plurianual, e também fazendo um plano estratégico para a cidade, que prevê esse aumento, sim, e uma priorização para o setor saúde. Isso deve ser também divulgado aí nos próximos dias, com a finalização do plano para a cidade, plano estratégico para a cidade, também do PPA, do plano plurianual. Obrigado, secretário Daniel. Obrigado, presidente Paulo Pinheiro. Obrigado, Márcio. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma intervenção? Enquanto alguém se decide, deixa eu só falar um pouquinho. Se alguém quiser falar, pode pedir, que eu estou aguardando para eu falar depois. Para quem quiser falar na minha frente, não tem problema. O que o secretário Daniel apresentou aí agora foi aquilo que nós todos, o que ele trouxe em números, né? Que colocaram na mão dele esses números, é exatamente aquilo que a gente estava vendo aí, quem esteve na Câmara nos últimos 4 anos, assistiu isso mais propriamente. A Câmara tentou fazer o possível, secretário, em relação ao orçamento. A vereadora Rosa Fernandes, que presidia a Comissão de Finanças da Casa, tentou fazer muitas alterações no orçamento, e se a prefeitura não gastava o que pedia, esse era o grande problema, né? E gastava mal o que pedia. Esses números refletem exatamente o que a gente via no dia a dia. Não era à toa que nós tivemos tantas discussões com muitos vereadores da casa sobre o que acontecia, sobre os erros cometidos, tudo estamos falando antes da pandemia, né? Esses números, quando você teve o cuidado, o secretário teve o cuidado de falar dos números de 2020, da contaminação que esses números têm com a pandemia, etc., mas o problema não foi só 2020, né? O problema vem anteriormente. As alterações feitas na atenção primária, né, que o governo anterior fez de destruição da atenção primária, foi muito claro, com a demissão de profissionais, com a mudança do modelo, uma mudança clara em relação ao que vinha dando certo anteriormente. Então, esses números vêm apenas corroborar tudo aquilo que foi uma briga que no último ano nos 2 últimos anos, foi muito grave, muito difícil de fazer as pessoas entenderem o que estava acontecendo dentro da cidade do Rio de Janeiro na área da saúde. É lamentável tudo isso aí, e o resultado, evidentemente, não é só lamentável, o resultado teve repercussões, porque a dificuldade que o atual governo enfrenta na saúde é muito grande, tendo a atenção que está voltada
para a questão da pandemia e, ao mesmo tempo, resolver outros problemas. Então, eu queria, em relação a tudo isso, os números estão muito bem colocados aqui, não há dúvida para ninguém que acompanhava, esses números só vêm corroborar aquilo que todos nós vimos denunciando e criticando durante os últimos anos da gestão Crivella na área da saúde. Em outras também deixamos para outros comentários posteriormente. Eu queria perguntar ao secretário, diante disso, das repercussões, etc., dificuldades que ele vem encontrando, até propor, eu falei separado antes de começar, que não tinham chegado os outros componentes aí da Comissão de Saúde, pedi ao secretário para que ele marque a reunião que nós, da Comissão de Saúde, combinamos, de solicitar uma audiência pública, o secretário vai ver a disponibilidade para que a gente possa conversar aquilo que nós temos conversado nas reuniões da Comissão de Saúde, sobre o enfrentamento, né? O difícil enfrentamento das unidades de saúde em relação ao Covid, as dificuldades, a questão da falta de apoio do governo federal em relação a leitos aqui no Rio de Janeiro, que isso é uma coisa que está bem clara. Então, eu queria perguntar ao secretário duas coisas. Primeiro, a respeito dessa situação. Continuamos, o governo do Estado, o governo federal abriu alguns leitos, mas continuamos com aquele percentual grande, número grande de leitos fechados nos hospitais federais, principalmente nos 6 hospitais federais da cidade, com problemas mais graves de Bom Sucesso e Andaraí, né? Continuamos com esses leitos não disponibilizados, conforme o governador do estado tinha falado que iriam ser disponibilizados para o Rio de Janeiro e acabaram não sendo naquele volume necessário. Já até mudou o superintendente do Ministério, entrou um outro superintendente, mas essa situação, eu queria saber se continuamos da mesma maneira e se ele poderia nos falar, primeiramente, sobre o quadro atual de internações. A gente sabe que temos uma grande confusão em relação à transmissão. Quais são os dados que o senhor teria para nos dar sobre o município do Rio de Janeiro em relação à taxa de transmissão do coronavírus hoje na cidade? Como é que o que o senhor tem de avaliação em relação à taxa de transmissão hoje? Como é que está esse ponto, que é o ponto inicial de tudo isso? Com o quadro que nós temos, com as pessoas na rua, como estão andando, com as dificuldades de convencer as pessoas a usar máscara. Qual é hoje a taxa de se há a última avaliação que temos sobre a capital, sobre taxa de transmissibilidade, a primeira pergunta. A segunda é sobre a questão de internações. No quadro aí da Secretaria, eu vi hoje que são 1.122 pacientes internados do SUS do Rio de Janeiro, né? E 4 pessoas apenas na fila, esse dado que está colocado hoje no site da Secretaria de Saúde. Como é que está a situação hoje desses pacientes internados? Como é que está a lotação dos hospitais, a ocupação dos hospitais que tratam de Covid, dos que não tratam de Covid, e como é que a Secretaria está tentando recuperar o tempo perdido. Nós vimos aí a fila do CISREG muito grande, né? 249 mil pessoas para procedimentos e cirurgias ambulatoriais. Como é que o secretário vem pensando em recuperar essa situação, já que os hospitais e os ambulatórios estão com dificuldades ainda de recuperação, com muitos problemas que a gente vê na cidade. Então, que ele pudesse fazer um quadro em relação a tudo isso e, por último, em relação à vacinação, a dificuldade que encontra a segunda dose. O senhor deu uma entrevista há poucos dias atrás falando que 78 mil pessoas não tomaram até agora a segunda dose. Queria que você fizesse uma avaliação melhor para a gente. Nós fomos procurados pelo pessoal da Rocinha, onde há uma dificuldade, não só na Rocinha, mas nas outras comunidades todas, uma enorme dificuldade com as fake news dentro das comunidades, sobre efeitos deletérios inadmissíveis da vacina. Como é que nós estamos, como é que está a situação da segunda dose? A primeira dose, o dado de hoje também que eu levantei agora antes da reunião, 41,9% de cobertura da primeira dose e 14,5% da segunda dose. Como é que está isso? Se pudesse dar um quadro geral dessas 3 coisas que eu lhe perguntei, por favor, e ver se o senhor consegue deixar para os nossos companheiros da comissão uma data marcada para a gente ter essa reunião com os hospitais da cidade sobre a situação atual do Covid. Por favor. Doutor Paulo Pinheiro, queria muito agradecer as perguntas. Eu vou tomar liberdade só de projetar aqui o site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o nosso painel de transparência da Covid em relação aos dados. Então, aqui a gente pode, não sei se vocês todos estão conseguindo olhar, esse é o nosso panorama de vacinação hoje
Aqui a gente consegue ver o número de pessoas que ainda faltam se vacinar na cidade. Então, faltam se vacinar 65 mil pessoas de 50 a 59, 600 mil de 40 a 49, 780 mil de 30 a 39 e de 20 a 29, quase 1 milhão de pessoas, 800 mil e poucas pessoas faltam se vacinar. Aqui a gente vê as coberturas, então a gente pode ver que a gente tem uma cobertura de primeira e segunda dose muito boa, quem tem para cima de 65 anos. 53% da população tomou já a primeira dose da vacina, acima de 18 anos, e 18% da população tomou a primeira e a segunda dose. Aqui é o público-alvo, a faixa etária, e aqui são as áreas programáticas, essa distribuição. Aqui a gente tem também o perfil epidemiológico do ano de 2020 e 2021. Também a gente tem total de casos confirmados aí por data de início dos sintomas. Por faixa etária, internações por faixa etária, a gente pode ver que as internações na faixa etária mais jovem, elas vêm aumentando, proporcionalmente as mais idosas vêm diminuindo. Atendimento na rede de urgência e emergência, de síndrome gripal, aqui sem definir se é Covid ou não. E aqui, de síndrome gripal por semana epidemiológica, os casos de síndrome gripal. Os testes realizados e o tipo de teste sorológico, teste de antígeno, teste PCR. A tendência é que o teste de antígeno assuma aí todo o protagonismo. E a percentual de testes positivos, é óbvio que quanto mais se testa, o percentual de positivos também vai diminuindo. E aqui é o nosso panorama, vereador, como o senhor perguntou, sobre 1.122 pacientes internados, 58% de taxa de ocupação global, 77% de taxa de ocupação operacional, e a fila zerada, tem 4 pacientes na fila, que é o tempo de receber esses pacientes e encaminhar. Hoje, só no Hospital Ronaldo Gasola, a gente tem aproximadamente 40 vagas aí, disponíveis para as pessoas que precisam de um atendimento ao Covid. Aqui, vereador, a gente vê que o percentual de pessoas internadas ao longo de toda a pandemia, você consegue ver que aqui, no início da pandemia, que o pico que se chega é em 800 e poucos leitos de enfermaria, mas leitos de CTI sempre próximo a 400 leitos de CTI. Aqui, em janeiro, quando a gente chegou, conseguimos aumentar o número de leitos, mas em março, olha como a gente consegue aumentar a oferta e acomodar muito mais pacientes do CTI, chegando aí a 753 pacientes internados no CTI simultaneamente. Então, aqui é uma ampliação da rede importante dos leitos que mais precisam, e a garantia aí para o atendimento dos leitos de CTI e enfermarias também em toda a rede. Então, aqui mesmo com hospitais de campanha, com aquelas promessas todas de crescimento de leitos, a gente vê que isso não se consolidou na prática, e aqui os pacientes ficavam internados nas UPAs e nas unidades de urgência e emergência. E aqui a gente também consegue ver por área da cidade e por tipo de óbito. Então, assim a gente consegue ver todo o panorama geral da Covid. Espero ter respondido as perguntas. Em relação à data com os hospitais, eu vou organizar. Não é simples conciliar a data dos diretores de todos os hospitais, mas a gente pode fazer isso. Secretário, só um detalhe nas suas respostas, para ver se a gente tinha um acordo, já tínhamos até conversado um pouco sobre isso. Quando o senhor mostra ali aquele quadro no início da pandemia, no ano passado, em março, abril, isso fala a dificuldade de leitos e muita gente internada, ou muita gente, podemos dizer internada, mas colocada em UPAs ou em certas cidades, alguns sem condição, outros até têm a condição de atender. O senhor acha que isso, nós temos conversado antes, a minha avaliação, independente, eu não quero entrar nessa briga do Crivella, de que morreu mais gente antes, depois, que está errado, vocês estão colocando os dados, eu tinha até me equivocado em relação eu só estava encontrando os dados de 21, o senhor me corrigiu ali que pode-se encontrar os dados de 20 e 21, mas essa avaliação é uma epidemia só na cidade só, melhorou
o atendimento, não há dúvida que esses dados mostram a melhora da oferta de leite, mas nós temos que analisar por que que a mortalidade é tão alta, foi tão alta aqui na cidade do Rio de Janeiro nesse período, como tínhamos falado, uma letalidade que é casos confirmados e sobre mortes ou óbitos, sobre total de infectados. Por que no Rio de Janeiro temos 7,89, que passa quase ao triplo, dobro ou triplo do índice nacional de letalidade, que já não é bom. Mas a gente vê que nesse período, que a gente tem notado, é que naquele período do início da doença, quando ainda mudava, no início do Mandetta, ele ainda falava que as pessoas deviam ficar um pouco em casa, não imediatamente, depois mudou-se com a afirmação de que há necessidade de procurar serviços. A gente sabe, já foi mostrado aí anteriormente sobre o ano passado, a destruição da atenção primária, né? Infelizmente, tentamos, todos nós aqui na Câmara, ou muitos de nós na Câmara, tentamos buscar isso. Tem uma ação na Justiça, secretário, sobre isso, que até agora o juiz não conseguiu responder se era grave ou não a demissão de quase 6 mil pessoas. Nós estamos aguardando que o juiz ainda esteja vivo para responder isso para a gente. E nesse período que se viu é que as pessoas demoravam a chegar, e os profissionais que trabalham nos hospitais de ponta, tanto no Ronaldo Gazola quanto no Hospital da Fiocruz, dizem isso, que em determinado momento as pessoas chegaram cada vez mais graves pela demora nessa chegada. O senhor atribui a duas coisas que nós levantamos, esse alto índice de letalidade no Rio de Janeiro, como mortes por 100 mil habitantes também, né? O Rio de Janeiro tem 413, nessa avaliação, no dia 19, que é uma avaliação feita por uma universidade de Viçosa, 413 óbitos por 100 mil habitantes, é a cidade com mais óbitos por 100 mil habitantes, seguida de Manaus, 410. Mas a gente vê que o número de casos confirmados no Rio de Janeiro está muito abaixo, pelo menos, da realidade, né? de outros, comparando com outros municípios. Né? O Rio de Janeiro teria, até dia 19, 355.773 casos confirmados, quando Brasília tem 422 mil e São Paulo 831 mil. E a mortalidade no Rio é alta, 27 mil pessoas mortas nesse período até o dia 19, contando os dois. Eu queria que o senhor avaliasse exatamente isso. Esta a razão dessa mortalidade mais alta na cidade do Rio de Janeiro, fora do seu período, no período da sua gestão, que vem melhorando a oferta do atendimento, como o senhor colocou aqui, os números mostraram, é exatamente isso, a destruição, é a falta de onde a população chegar mais rapidamente, ou chegava mais rapidamente, ou é também a questão da pouca testagem que se fez, e o Rio de Janeiro provavelmente deve ter tido muito mais do que os 355 mil casos. Qual é a sua avaliação sobre esse dado do Rio de Janeiro estar com uma letalidade tão alta, como o senhor está colocando, que os números aí mostram isso, né? 8,9 a letalidade do Rio de Janeiro em 2020 e 6,3 em 2021. A nacional está sempre na volta de 2,4%, 2,9%. Por favor. Primeiro, o Rio de Janeiro, em 2020, foi campeão de óbitos com maior taxa de mortalidade por Covid do país. Nenhuma cidade teve um desempenho tão ruim em 2020 quanto o Rio de Janeiro. Em 2021, a gente está mais ou menos na mediana do Brasil, com a taxa de mortalidade de 142, que ainda é uma taxa de mortalidade bastante alta, longe do que a gente gostaria de alcançar, mas é o que é possível. A gente recebeu uma rede de saúde com os profissionais sem 13º, 6 mil profissionais a menos do que a gente tinha em 2016, sem praticamente nenhum teste de antígeno para ser realizado na população, uma dificuldade imensa da estruturação orçamentária e administrativa da Secretaria. Estamos tendo que refazer praticamente todos os contratos, sem contar que as pessoas da própria Secretaria, nesse período, ficam doentes, tiveram que ser afastadas, uma série de situações bastante difíceis para colocar a máquina. Mas aqui nesse painel você já consegue ver a diferença de 2020 para 2021. Ela é bastante grande. Então, uma taxa de letalidade de 8,9 para 6,3, uma taxa de mortalidade de 81 para 142. E a gente vê uma mudança desse desempenho. Se a gente for olhar no Gazola,
eu vou pegar um hospital específico, o Gazola tem 420 leitos hoje. Lembrando, é um hospital que está construído, está lá, foi escolhido pela prefeitura de maneira muito correta para ser um hospital de referência para a Covid. Só que olha o que aconteceu com o Gazola durante toda a pandemia. Olha no começo aqui, 50%, 54%, 57%, 52%. Olha a taxa de ocupação desse hospital no período do início da pandemia. Então, a gente tinha um hospital construído, adequado, de muita qualidade, e esse hospital ficou com metade da sua taxa de ocupação sendo utilizado, enquanto se fazia hospitais de campanha milionários, enquanto se gastava fortunas no Maracanã, ou no Rio Centro, ou em outros locais. E aí, ao longo do período, a gente começou a aumentar o número de leitos, chegando aqui em abril, aí, muito próximo a 90% de taxa de ocupação, e agora volta a cair. Essa aqui serão os pacientes internados, o pessoal, nesse período. Aqui é o tempo médio de permanência no período do Gazola. Aqui é a distribuição por faixa etária, por localidade. Por faixa etária, a gente vê aqui a faixa etária, olha como a faixa etária de 40 a 59 anos vem aumentando, que é essa faixa azul aqui. Então, ela sai de uma faixa etária bem menor, de 24%, e vai para, hoje, 55%. O azul aqui de 60 a 69 diminui, o 80 a 89, 70 a 79 vem diminuindo. E aqui a gente vê aí a alta hospitalar e a taxa de mortalidade do hospital, que é importante, vereador. Olha aqui, um dos motivos. Olha a taxa de mortalidade do Ronaldo Gazola, como vem caindo de abril para cá, com o hospital, na época, muito mais vazio, na época com muito menos leitos de CTI do que tem hoje. Olha como ela vem caindo. E olha a taxa de mortalidade em enfermaria, sai de 6% em julho para 0,12 a 0 agora. Os pacientes antes ainda têm uma taxa de mortalidade de 31% global, mas quando os pacientes vão para falecer, eles vão para o leito de maior complexidade e tem o suporte adequado de um leito de CTI. Então, a gente vê como a gente avançou aí na assistência hospitalar na cidade, como avançou no hospital de referência para a Covid, e é óbvio que esse investimento ele faz muita diferença. É óbvio que esse investimento ele reduz taxa de mortalidade. Isso aqui é um pouco do que a gente consegue ver aqui nesse painel de maneira geral. Então, tem esse componente assistencial. Agora, tem o componente da testagem também. É claro que a cidade do Rio de Janeiro precisa testar mais e o teste é fundamental. Mas a gente teve muito tempo sem teste e muito tempo isso não foi uma prioridade na cidade do Rio de Janeiro, uma atenção primária que foi completamente destruída. Então, a gente tinha 6 mil profissionais a menos, 2.700 aparelhos de ar-condicionado sem funcionar, manutenção predial nenhuma há 4 anos, uma dificuldade imensa de insumos básicos na atenção primária, por falta de pagamento às empresas no ano de 2020. Então, uma série de situações foram agravando aí essa situação, que culminou aí com o que a gente viu aí desse final da gestão Crivella. Eu não preciso contar aqui para ninguém, mas vocês viram como terminou essa história. Foi muito ruim para a cidade, são vidas que foram perdidas. A gente lamenta muito isso que aconteceu, está trabalhando muito para poder recuperar esse desmonte. Eu acho que a Câmara e o Executivo têm trabalhado intensamente para que a gente possa diminuir aí esses problemas para a nossa população. Mas, vereador, os motivos da mortalidade na cidade, além desses motivos gerenciais, administrativos da própria prefeitura, também envolvem aí o negacionismo, a falta de compreensão da doença, estimular a não utilização de máscara, estimular a falta de empatia e
estimular aglomerações. Isso é muito ruim. A gente espera que isso sejam atitudes que não aconteçam e a gente espera avançar com a vacinação aí. O Rio é uma das cidades que mais vacinam hoje para E só desculpe, antes de eu passar para outra, só para terminar isso, em relação à vacinação, a gente sabe que a dificuldade, se não é melhor a vacinação, não faltam mãos para aplicar, nem material, nem locais, né? Nós temos hoje quantas unidades? 240, 200 e quantas unidades por aí, né? Em trabalho. Isso é a falta de vacina que é o principal problema. E o que vocês estão pensando? Mas, A gente vereador, sabe que muito... Pois não. A vacinação, eu vou falar isso aqui na audiência, coisa que eu não falei até o momento. Tá ruim o seu som. Alô? Tá picoto. Tá bom, melhorou. Essa vacinação, a gente tem capacidade instalada para fazer, mas essa vacinação está sendo feita de maneira heróica pelos profissionais. Sim. A gente teve muito sofrimento dessas pessoas nesse período da pandemia. A gente perdeu muitos profissionais que agora, felizmente, a gente está conseguindo recontratar. Já são 3.000 profissionais a mais nos nossos hospitais e na atenção primária, mas isso está sendo feito de maneira heróica por essas pessoas. No governo Crivella a gente não tinha uniforme, a gente está agora que a gente consegue organizar os uniformes, conseguimos comprar câmaras frias nesse período e agradecer muito o trabalho de todos que se empenharam para conseguir fazer essas compras. Conseguimos fazer uma licitação de teste, felizmente, para que a gente possa ampliar a testagem, fazer. Então, a testagem escolhida por vocês hoje, qual é? O teste escolhido por vocês? Antígeno. Sem dúvida, o teste de antígeno. Mas isso se deve a muito trabalho dessas pessoas que estão na ponta e dos servidores aqui da Secretaria para conseguir reerguer e colocar isso. Porque às vezes a gente fala, parece que é fácil, parece que é simples. A gente tem capacidade de vacinar 73.000 pessoas por dia. Mas a gente precisa avançar em tudo que a gente está avançando ainda mais, na recuperação das estruturas, na recuperação de pequenas coisas que fazem muita diferença aí na vida dos servidores, da vida dos nossos profissionais. Então, só queria fazer esse registro aqui. Tá? Sim, claro. Por isso, esses profissionais são importantíssimos para tudo isso. Na sua avaliação, então, esse número da segunda dose, que é meio confuso saber quantas pessoas não foram ainda à segunda dose, a gente sabe que tem um tempo ainda para chegar, quem tomou a vacina AstraZeneca é um tempo maior do que a Coronavac. O senhor hoje acha que essa segunda dose, com 14%, quantas pessoas, são 80.000, cobre tudo? O senhor fez ali uma estatística ali que tem por unidade, mais ou menos 80.000 seriam as pessoas que não retornaram no tempo devido ainda? A grande maioria das pessoas que vão retornar tomar a segunda dose vão começar a voltar a partir do dia 1º de julho, que é quando se começou a aplicar a AstraZeneca e completa os 3 meses para frente. Então, a gente vai começar a ter um aumento de segunda dose bastante expressivo a partir de 1º de julho, quando a gente espera estar com esse aumento acontecendo. Aproximadamente... Desculpa interromper, essa é a razão de ter 2.829.000 com a primeira dose, 976 com a segunda. Essa diferença tão grande aí, não é só a gente que não foi, a gente que não estava na hora de ir, é isso? É isso, porque são as pessoas que fizeram vacina nos últimos 2 meses. Então, nos últimos 2 meses, a grande maior parte delas vai fazer para frente, vai fazer para daqui a 3 meses. Então, começa no mês de julho. Então, quem se vacinou na primeira semana de abril, na primeira semana de maio, vai se vacinar agora na primeira semana de julho, e assim por diante, 3 meses à frente. A grande parcela da população que foi vacinada, 2/3 da população que foi vacinada, vai vacinar a partir do mês de julho agora, e assim por diante, porque o Ministério da Saúde colocou para 12 semanas essa segunda dose. Correto. E nessas comunidades mais carentes, e a última depois eu vou abrir, que eu estou falando demais, nessas comunidades mais carentes, como na Rocinha, Maré, etc.,
tem muita dificuldade, a gente conversa muito com as redes sociais, tem muitas mentiras, muita coisa complicada. O trabalho de busca ativa é importante? Vocês acham que tem agente comunitário para fazer? Vocês acham que o trabalho de busca ativa ajudaria alguma coisa em termos da segunda dose? Ajuda muito, o trabalho de busca ativa é fundamental. É claro que a gente precisa voltar aos patamares que a gente tinha em 2016, do número de ACS e de equipes de agentes comunitários. Aos poucos a gente vai recompondo, mas a busca ativa é fundamental, ela precisa acontecer em todas as camadas da sociedade, para que a gente possa ter uma imunização completa dessas pessoas. Mas, comparativamente com outras vacinas, a gente ainda está com mais ou menos 4% de pessoas que não voltaram. A segunda dose não está correta. 4%, tá bom. Vereadores, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ao secretário, alguma colocação? Presidente Paulo Pinheiro, o vereador João Ricardo está aqui no plenário, gostaria de falar quando ele puder. João Ricardo, pode ser dizer que pode ser até sem aquele óculos grande que o secretário já comentou que o óculos está muito grande para ele, pode fazer com óculos menor se ele quiser, viu? Presidente, ele é o vereador mais charmoso dessa casa. Muito obrigado, as deferências, tanto ao meu estilo, agradeço. Eu rapidamente queria, primeiro, como foi dito aqui, eu acho que o secretário Daniel Sorans, não só pela competência técnica que tem, mas também pelo trato pessoal, né, como a habilidade que tem em tratar as pessoas, merece todo o nosso agradecimento. Secretário, na realidade, eu tenho sentido que a pressão da pandemia está diminuindo. Na última semana, nós percebemos vagas, né? Nós percebemos que o leito fica vazio por um determinado período de tempo. Entretanto, eu tenho um pouco de medo, porque em agosto do ano passado, nós fomos ludibriados pela pandemia, houve uma diminuição do número de casos, e houve por parte do governo anterior, e isso não é uma crítica, uma tentativa de desmobilização. Alguns funcionários foram exonerados por conta da diminuição do movimento que tínhamos naquele momento. Então eu não quero mais uma vez ser ludibriado pela pandemia, apesar de que, em conversas com a direção daquele hospital, e aqui faço mais uma vez um adendo que não posso deixar de fazer, um elogio dos maiores à jovem direção daquele hospital, doutor Roberto Rangel, doutor Rivelino, doutora Ana Helena, que estão lá presentes 24 horas por dia. Aquilo é um trabalho hercúleo, realmente, e percebi que não há esse desejo de tomar nenhuma atitude que possa nos pegar desprevenidos daqui 2, 3 semanas, porque essa pandemia já se mostrou aquilo que eu sempre digo, o Ronaldinho, né? Olha para um lado e toca a bola para o outro e engana todos nós. Diversas vezes a pandemia nos aplicou esse tipo de peça. Entretanto, eu percebo também a capacidade dessa atual gestão de abrir e fechar, né? Tem que ter a capacidade de abrir leitos, mas tem que ter a capacidade também de redimensioná-los. E é isso que eu pergunto a Vossa Excelência. Qual a estratégia, se é que existe alguma, se é que a gestão atual também percebeu que a fila diminui, porque o Gasola só se fala em Covid, né? O Gasola acho que hoje é um hospital referência, conhecido no Brasil todo como especializado em tratamento a Covid. Lá tudo é voltado a Covid e tem funcionado muito bem, sou testemunha viva disso. Eu queria então perguntar a Vossa Excelência se vocês sentiram isso, se vocês já estão começando a pensar numa estratégia de redimensionar o número de leitos, de voltar a que os hospitais possam a exercer suas funções pré-pandemia, como, por exemplo, fechar alguns leitos
em áreas, né, Salgado Filho, no próprio Souza Aguiar, uma tentativa de se fazer um CTI Covid, com muita dificuldade, até por conta dos recursos humanos aqui no PAN de Irajá. Estive lá com a vereadora Rosa Fernandes por diversas vezes, e sinto a dificuldade, sem dúvida, de transformar hospitais que não têm a essência em Covid, como foi muito bem feito aqui no Hospital Ronaldo Gazola. Volto a dizer que o Hospital Ronaldo Gazola, sem dúvida alguma, é um exemplo no Brasil, trabalha direitinho, as pessoas engajadas, recursos humanos confortável. Lógico que enfrentamos muitas vezes colegas doentes, colegas afastados, leitos cheios, mas que a gestão do hospital sempre tem uma carta na manga para que a gente não acabe, que a falta de recursos humanos acabe impactando na assistência. Tenho percebido isso, como falei, presencialmente, em vivo mesmo, né? E a segunda pergunta, nós vamos receber a vacina da Janssen. Como é que a gestão pensa? Tem algum público-alvo especial ou não? Quem tiver na fila vacina. Agradeço sempre o carinho com que sou atendido pelo secretário Daniel Sorans. Muito obrigado. Vereador João Ricardo, muito obrigado pelas perguntas. Vereador, em relação a... Está todo mundo muito exausto aqui na secretaria e é um momento de muita tristeza também. A gente tem muitos colegas com Covid, muitas pessoas aqui no ambiente da secretaria estão perdendo parentes próximos, que estão... Então, é um momento muito delicado, um momento muito doloroso. Então, essa velocidade que a gente conseguia implementar aí no início desse ano, de abrir e fechar leito, ela não é mais tão grande, porque a gente começa também a entrar para a exaustão aí desse processo. Então, a gente está indo com muita cautela e vamos manter os leitos que a gente tem abertos no Gazola, todos abertos, sem nenhuma pretensão de fechar leito. O Gazola hoje é o principal hospital Covid do país, com os melhores indicadores, e eu acho que é o maior hospital Covid aí da América Latina, com desempenho clínico assistencial dos melhores. Se eu tivesse que indicar para alguém um hospital para tratamento de Covid na rede SUS da cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida o Gazola é um hospital de principal referência para isso. Claro que a gente tem o Hospital da Fiocruz, que é um hospital bastante importante, e a gente também tem o Hospital Anchieta do Estado também, que é um hospital desse tratamento, mas com muito menos leitos. A Gazola chegou a ter mais de 200 leitos de CTI. Então, importante para isso. E, vereador, parabéns pelo seu trabalho lá e pelo trabalho de toda a equipe no Hospital do Gazola. Nos outros hospitais, a gente tinha sempre uma preocupação de crescer leito e garantir a execução do serviço na medida do possível. Por exemplo, em algum momento alguém falou, no Souza Aguiar utilizaram a unidade coronariana para Covid. Não, a unidade coronariana já não funcionava lá mais, desde 2012, quando eu fui secretário. Ela desceu para vacinar para funcionar no segundo andar depois da reforma, a antiga UPG. Então, a gente pegou e abriu a unidade coronariana, a antiga unidade coronariana, que estava fechada aí nos últimos 3 anos, aquele espaço já não estava sendo utilizado. Então, cresceu, se você olhar no cadastro, cresceu o número de leitos do Hospital Souza Aguiar. É claro que depois do pós-Covid, a gente pretende transformar esses leitos para leitos de outras especialidades, de acordo com o interesse e a necessidade de cada diretor, de cada hospital, como é que isso vai se dar depois. Então, essa é a perspectiva futura. Em relação à vacina da Janssen, a vacina da Janssen deve estar chegando hoje na Secretaria de Estado, previsão de chegar
por volta de 8 da noite. E, se for possível, a gente retira a vacina hoje mesmo, ou retira amanhã. Ela vai ser distribuída para todos os postos e a gente não diferencia públicos para determinadas vacinas. Chegou para aquela determinada faixa, para aquele determinado dia, vacina aquelas pessoas com a vacina que estiver disponível do posto. É isso. Muito obrigado, vereador. Presidente Paulo Pinheiro, sua voz não está saindo aqui. Ainda nada, presidente. Os demais aí estão acompanhando a gente pela internet, estão conseguindo ouvir o Paulo Pinheiro? Ou é um problema só aqui do plenário? É daqui o problema, hein? Que o Daniel está rindo porque ele está falando lá. Vereador Paulo Pinheiro, não consigo lhe ouvir. Presidente Paulo Pinheiro, você está conseguindo ouvir a gente? A gente aqui não está conseguindo ouvir você. Vereador Paulo Pinheiro, eu acho que eu vou ter desligado, sair do cabo aí do som, do microfone, não? Estão me ouvindo agora? Estamos Agora sim. sim, perfeito. Agora ouviu? Então, ouviu? Então foi o cabo mesmo, tá certo. Então, eu queria agradecer. Obrigado, vereador. Queria agradecer a presença do secretário, que veio aqui para avaliar o que não foi feito no governo anterior, que é uma obrigação da prestação de contas, né? As comissões precisam fazer essa prestação de contas conforme a legislação permite, e as informações muito importantes para todos nós. E eu queria passar a palavra para a vereadora Rosa Fernandes, que quer encerrar, o vereador Márcio, pela Comissão de Saúde, estamos encerrando. Muito obrigado, secretário, e vamos aguardar a sua marcação para a nossa conversa com a Comissão de Saúde, para uma audiência sobre os hospitais, sobre algumas perguntas mais, como essa aí que o João fez, e outros podem ser feitos, tá bom? Quando puder, Muito obrigado, vereador. avisa para nós qual é a data que seja boa para você e para os 4, 5 diretores que você puder trazer para conversar conosco. Muito obrigado. Vereador Márcio, deseja encerrar por aí? Está encerrada para nós aqui. Presidente, como o senhor achar melhor, né? Se quiser, a gente encerra Estamos por aqui. encerrados. Tá. Pode encerrar aí pela Câmara, que o microfone é mais garantido. Então, agradeço a presença de todos e dou aqui por encerrada a audiência. Obrigado, secretário Daniel Sorães, e obrigado a todos os vereadores que estiveram aqui conosco hoje. Um bom dia.